emergindo de um surgimento, a necessidade de saber mais, uma visão estranha, descrição é o que falta, pontos contra o vazio. O mundo se virando pra mim é um caminho, um destino, um jogo espetacular. O que saiu de uma simples fangame de FNAF em 2015 foi para um jogo com uma lore incrível, fases fenomenais e um plot twist de milhões, com direito até um remake vindo aí. Definitivamente, toda a trajetória de The Joy of Creation mudou para sempre o modo de fazer fangames de FNAF. E eu digo e afirmo, The Joy of Creation é muito mais profundo do que você imagina. É por isso que eu estou aqui. Nesse vídeo eu vou simplesmente dissecar The Joy of Creation, explorando todos os pontos possíveis com gameplay, lore, mecânicas e até o próprio remake. Ou seja, o vídeo pode ser um pouco longo, então se senta em algum lugar e vamos contemplar e adentrar na narrativa de The Joy of Creation, ou a alegria da criação. Entre 2014 e 2015 estava muito popular youtubers fingindo reação jogando um jogo bem pequeno chamado FNAF. Filho da puta! A minha cadeira quebrou! A minha cadeira quebrou e eu cortei meu pé. O jogo definitivamente não era pequeno. E com a popularização de FNAF, começaram a surgir fangames como FNAC e Pop Goes. Antes disso tudo, Nixon fazia mods para um jogo chamado Amnésia e ganhou um enorme destaque na comunidade de FNAF. Seu primeiro projeto de destaque foi Choose the Nice at Ratios, um jogo impressionante para a época. Nesse período de tempo, os fãs perceberam algo estranho. No áudio distorcido da noite 5 de FNAF 1, onde aparentemente o Golden Freddy está falando com o player, pegaram esse áudio e botaram de trás pra frente, pique DVD da Xuxa, e definitivamente nada no áudio fazia sentido, além de uma palavra que dava minimamente pra escutar, que era a alegria da criação ou algo do tipo. E então, em 2015 surgiu The Joy of Creation clássico, que é diferente de The Joy of Creation Story Mode e The Joy of Creation Reborn. Tudo começou em 30 de novembro de 2015 com o lançamento de The Joy of Creation clássico, que era um jogo de sobrevivência onde você ficava em uma sala e tinha que sobreviver dos bichos. Só que com o visual dos Ignites e animatronics cativando o público, obviamente teria que ter uma continuação, ou melhor, uma nova temática de gameplay. E então, no dia 17 de abril de 2016, surgiu The Joy of Creation Reborn, que se assemelha muito ao jogo do Slenderman, onde você está em um cenário com cada animatrônico em sua respectiva fase, correndo atrás de você enquanto o jogador coleta um certo número de objetos. Bom, esse jogo bebeu muito da fonte de Slenderman, e é agoniante ouvir o animatrônico correndo atrás de você com aquele barulhão. Definitivamente Nixon sabia o que estava fazendo. De resto, é uma gameplay base de 2016, não tem muito o que falar. Vale notar que antes dessa versão completa, tinha uma alpha onde você só corria e nem tinha objetivo. Depois de muita gente já ter conhecido o visual Ignited, era esperado um modo história para esses animatronics, uma narrativa, uma lore para esses bichos. E então, no dia 17 de julho de 2017, era lançado The Joy of Creation Story Mode, com gráficos maravilhosos e fases diferentes. Que esse jogo vem com muita coisa para se analisar. Então vamos mergulhar definitivamente em The Joy of Creation Story Mode. No menu, visitaremos as memórias de Nick, que voltou a morar na sua casa em que ele morava quando criança. Mas algo terrível aconteceu, relembrando os acontecimentos através de memórias. E é assim que vai se basear a gameplay, do Nick lembrando da noite em que sua vida não foi mais a mesma. E esse menu já é algo bem inovador para a época, começando na visão de Michael, que não sabe como chegou até a residência dos pais de Nick. Michael está desorientado e confuso, parece que está fugindo de algo. Nick pede para seu pai ajudar Michael, coisa que poderia ter sido evitada se o pai de Nick só tivesse ignorado, né? Nick é acordado por Michael. Michael começa a falar pela babá eletrônica e explica que Nick será atacado por eles, ou seja, os Ignites de animatronics. Não se sabe o que eles querem, mas parece que quando Michael entrou na casa, ele também atraiu aquelas criaturas. Se
Ponha essa situação de um bebê que literalmente tem que evitar esses capetas aqui de acordo com as instruções de Michael. O Nick é o Gold, não tem como. Seu objetivo é bem simples, mantenha o abajur ligado para sua sanidade não ir diminuindo, e você tem que sobreviver até as 6 da manhã. Só que os Ignites eles causam uma interferência em eletrônicos, então não, o Nick não sobrevive 6 horas direto enfrentando os animatrônicos. Os animatrônicos vão te atacar são 4, Freddy vem pela janela, e para evitá-lo basta fechar a cortina obviamente. Chica e Bonnie vêm pela porta, e o Fox fica arranhando o berço. Nessa parte se resume em você fingir que está dormindo, fechar a janela e tomar cuidado com o abajur. E essa primeira fase é incrível, uma das minhas fases favoritas de fangames. Isso é genial. Bom, prosseguimos. Após o Nick sobreviver, aparece um jornal falando que a franquia de jogos FNAF tinha acabado. Uma coisa muito importante é que Nick fala que seu pai lançava jogos de terror com animatrônicos, ou seja, o pai de Nick é o próprio Scott Calton. E detalhe, no universo de Day of Creation, os jogos de FNAF fazem parte de dentro da lore, coisa que não sabemos se irá continuar em The Day of Creation Remake. Scott e sua esposa estão conversando se foi certo ter ajudado Michael, então por segurança, eles vão passar a noite acordados. Scott foi ver como estão as crianças enquanto a esposa dele fica na sala. Michael começa a se comunicar pela TV da sala. Ele fala que os Igniteds têm algo contra o Scott, mas qualquer coisa que entrar em seus caminhos, eles vão atacar. Na sala terá 3 portas, que serão usadas por Freddy, Fox e Bonnie. Com o decorrer da noite, você descobre uma 4ª porta, que é usada pela Chica para te atacar. A TV serve para você ver a visão de Freddy e Fox e impedir que eles se movam através do botão de pause. Você só pode pausar um animatrônico e é essencial que você sempre pause um animatrônico para que dê tempo de se esconder do outro. Ou seja, sempre vá alternando de animatrônica. Bonnie está na porta do meio e você tem que ficar de olho nele através da maçaneta e também os seus estachos. A Chica só vai te atacar se você estiver usando a TV, então sempre dá uma pausa. No final da noite, um jornal aparece mencionando incêndios na região que o Scott e sua família moram. Também é mencionado criaturas que vagam por esses incêndios, ou seja, temos algumas informações sobre essas criaturas que consequentemente serão os Igniteds. E vai notar que os Igniteds são meio queimados, virando cinzas. É como se eles estivessem morrendo aos poucos, e isso fará sentido logo. Scott está indo até seus filhos, só que Freddy abre a porta e então Scott reconhece aquela figura. Em um ato de desespero, fugindo do Freddy, Scott se tranca em seu escritório. Ele lê uma carta em que os monstros estão na sua casa, sua esposa e seus filhos estão escondidos no porão, e então Scott tem que lidar com os Igniteds de alguma forma. Por incrível que pareça, o próprio Scott gravou umas dicas para impedir os animatrônicos. Uma coisa muito legal de se notar é que Michael não grava nenhuma dica para Scott, porque ele mesmo quer ajudar as criaturas a matar o Scott. Diferente de Nick e a esposa de Scott, que Michael fez questão de ajudar eles dando dicas. Até porque o Michael não queria o mal deles, apenas o de Scott, algo bem interessante de se analisar. Essa parte é literalmente a demo do remake, mas aqui temos algumas diferenças. Você tem 3 monitores, onde você pode ver as câmeras. O Fox pode aparecer em qualquer uma dessas câmeras. Para afastar ele, basta olhar nos seus olhos, é a mesma mecânica que se mantém no remake. Para Freddy, você tem que ir até a porta para espantá-lo. Chica vai aparecer em seu escritório e você precisa encontrar os 3 cupcakes espalhados pelo escritório. Bonnie quebra sua câmera caso você olhe diretamente para ele. Sobrevivendo até as 12 da manhã, e após o término da noite, irá aparecer um jornal falando que FNAF acabou, ou seja, o Scott aposentou a franquia. Então, nada disso teria acontecido se o Scott criasse o Sister Location e as Exotic Battles. Descendo até o porão, e aqui temos uma explicação para os Igniteds, falando que entidades assumiram a forma das criações de Scott, ou seja, os animatrônicos do FNAF 1. Os Igniteds estão morrendo e se corroendo por dentro, e para se manterem vivos, precisam do Scott. Uma reflexão bastante profunda, em que as criações de Scott estão corrompendo o próprio criador para se manterem vivas. Podemos fazer uma interligação com a própria franquia de jogos de FNAF, que o Scott chegou a ficar mal fazendo jogos, estendendo a franquia cada vez mais. Uma coisa bem legal de perceber é que The Day of Creation Story Mode saiu no mesmo ano de FNAF 6, que daria um fim a tudo e as histórias de tragédias envolvendo a Fazbear. No caso, FNAF 6 saiu em dezembro, já The Day of Creation Story Mode saiu em julho. Uma
Mal sabia Nixon que o próximo jogo finalizaria tudo. The Geoff Creation pode criar uma reflexão falando que Scott ia se corromper de tanto fazer FNAF. Pô, o homem fez 4 FNAFs em praticamente um ano, o cara é uma máquina. O porão é uma fase bem complexa, até porque tem 4 etapas que mudam completamente. Sendo que na primeira etapa terá um endoesqueleto olhando para os monitores e você não pode chegar perto. E a segunda etapa você tem que achar os 4 itens característicos dos animatrônicos e queimar, como se você estivesse matando os Igniteds. A terceira etapa terá números nas paredes que condizem com a senha. Essa parte é bem complexa de explicar, então vamos para a próxima. Quarta etapa você precisa seguir por esse corredor e ao abrir a porta, voltamos ao porão. Ao abrir a porta e voltando ao porão, terá mais endoesqueletos. Olhando para eles e alterando em um botão, depois subindo as escadas a porta desaparece quando o Golden Freddy ri. Ou seja, isso é meio que uma ilusão e ao mesmo tempo não. Talvez explique por que o cenário está mudando a cada etapa. A quinta etapa, aparentemente, tudo volta ao normal e você finaliza a fase do porão. Aí finalmente indo para a fase final. Scott se encontra amarrado em uma cadeira, enquanto Michael diz que tentou salvar aquelas criaturas. Michael explica que os animatrônicos não estão conseguindo se manter de pé, então eles se juntam em um só, se habilitando de a criação. Graças às criaturas que estão se transformando em cinzas, a casa começa a pegar fogo, se envoltando em chamas, e a gameplay vira um FNAF clássico, tendo um monitor onde podemos ver a criatura chegando mais perto até o lugar onde você está. Para manter a criatura afastada, basta usar essa alavanca com um flash. Para avançar à noite, você precisa encontrar o Golden Freddy nas câmeras e dar um flash nele, um total de 12 vezes. Fazendo isso ao mesmo tempo que você controla o caminho que a criação toma. Caso ela chegue muito perto de você, é fim de jogo. Você também pode olhar para trás, onde tem 2 portas. Vai vir uma criatura vindo à esquerda ou à direita. Escute o som que a criatura estiver vindo e feche a respectiva porta. Além das câmeras, você tem uma outra parte de câmeras que, ao clicar nessa alavanca da esquerda, aparece 2 câmeras onde você pode ver essas 2 criaturas. Quando elas forem atacar, a tela da câmera começa a ficar preta e você tem que ser rápido ao fechar o lado contrário. Terminando essa fase, o Michael vira o Scott e meio que tudo acaba. Voltando para o presente onde Nick compra aquela casa. E finalizamos a história de The Geoff Creation, que aparentemente os Ignited meio que se transformaram no Michael e se fundiram em um só, pegando o corpo de Scott e virando ele. É bem confuso de se pensar. O impressionante é que, fora os animatrônicos, esse jogo não tem nada a ver com FNAF. Tem os jornais, mas uma história sobre possessão em robôs simplesmente não existe. Os Ignited animatronics são algo místico / sobrenatural, coisa que será mais explorado no remake de The Geoff Creation. Uma coisa complicada de se pensar é que como que os Ignites e Michael vieram parar para fora do jogo, tipo, na vida real? Algo que não é nem explorado no modo história, então provavelmente sendo explicado no remake que vamos falar mais tarde. Definitivamente, isso foi impecável. The Geoff Creation é cinema, meus amigos. Principalmente a forma em que o jogo é feito, com cada fase sendo diferente e sendo dividido em memórias. E olha que isso era bem raro na época. Bom, já tínhamos FNAF Relocation, mas The Geoff Creation sendo uma fangame com fases únicas e podendo andar feito na Real Engine, olha, isso é fabuloso. E é inegável que The Geoff Creation inspirou muitas outras fangames. A respeito dos easter eggs, a primeira coisa que fica descarado é o easter egg do pôster de FNAF 1, que está presente na pizzaria de FNAF 1, que está no quarto de Nick. E mais um pôster, só que mais escondido, a respeito do Green de Pop Ghost, que eu acho que é esse nome, me corrija se eu estiver errado. Nixon colocou esse easter egg aí para homenagear a franquia Pop Ghost, que também está na Fanverse Initiative. Ao manter a cortina da janela do quarto de Nick pressionada por muito tempo, tem um easter egg onde o Golden Freddy estará te olhando, mas ele some misteriosamente e muito rápido, então é só um easter egg mesmo, não tem nada a ver com a história ou coisa do tipo. Ou será que não? Tem uma porcentagem rara de, do nada, no meio do gameplay do quarto, aparecer o Shadow Golden Freddy. E essa situação acontece após você perder completamente sua sanidade e começa a escorrer sangue do teto, sua visão fica trêmula e tudo fica preto. Aí você é teleportado para um local com só uma cama e essa visão completamente estranha. O que seria isso? Eu não sei. Acho que tá aí as coisas sobrenaturais que o Nixon falava.
Na parte da sala tem uma probabilidade de chance de, ao você olhar através da brecha da maçaneta, o Golden Freddy estiver lá pra te dar um oi. Esse jogo é lotado de referências do Golden Freddy. E está presente o modelo 3D do Scott, o pai de Nick, que é esse modelo aí, que é pra ser parecido com o Scott, porque isso aqui tá, sei lá, parece um NPC daquelas animações antigas de FNAF. Eu não sei dizer, é bem esquisito. Parece um do Golden Freddy, só que dessa vez ao abrir a porta central do escritório. Essa parte do escritório, ela não mantém muitas diferenças da parte do escritório de The Day of Creation Remake. Somente a parte de fuzil que foi adicionada lá, porque tem que fazer sentido com a mecânica de fuzil que o Nixon adicionou nessa fase. A parte do porão, se você for um desavisado e abrir esse armário, o endoesqueleto vai te atacar. Esse endoesqueleto que estará dentro do armário, ok, ele não te mata, isso deve ser só um easter egg ou sei lá, uma armadilha para pessoas desavisadas. Então no último escritório tem o clássico easter egg do narizinho do Golden Freddy, que faz o mesmo barulho do nariz do Freddy em quase todos os FNAFs. E contando easter eggs assim, The Day of Creation ainda consegue ser um jogo bem imersivo e muito incrível. Como se tudo fosse acabar, até porque essa história vai ser muito aprimorada. O surgimento do remake originalmente era uma coisa chamada The Ignited Collection, com todos os The Day of Creations atualizados. Aí, o Nixon percebeu que poderia aprimorar bem mais os jogos. Então, após migrar para o Unreal Engine 5, ele disse que iria fazer uma atualização gráfica no Story Mode. Mas e se ele melhorasse The Day of Creation? Então, ao invés de fazer jogos separados, ele reuniu tudo em uma só coisa, fazendo uma reimaginação completa de seu jogo, ou seja, um remake. The Day of Creation Remake não é apenas um pesadelo, é algo abstrato, surreal, talvez um horror cósmico. Além da mudança dos visuais como algo mais orgânico, de carne, simplesmente Nixon pensou, qual é o oposto de robótico? Bom, orgânico. Então temos esse Freddy completamente... O que é isso? Esse osso? Essas costelas saindo dele? Isso é bem complicado. Eu não sei dizer o que é isso, mas ficou muito bom. Nixon está trabalhando muito. E se liga nessas faces. Isso definitivamente The Day of Creation Remake, prometendo ser o melhor FNAF já criado. Aí você se pergunta, mas isso é uma fangame bem oficial. Bom, aí que você se encana, meu caro gafanhoto. The Day of Creation Remake agora é oficial como um spin-off, financiado pelo próprio Scott. Ou seja, o jogo estará na Steam. E é por isso que eu já afirmo que The Day of Creation Remake será o melhor FNAF oficial de todos. Olha esse teaser, isso tá incrível. O que temos até agora são vislumbres de fases com novas mecânicas e a fase do escritório na demo com uma mecânica de fusíveis pelo visto. Bom, o FNAF mais próximo de sair atualmente que eu estou gravando esse vídeo é o próprio The Day of Creation Remake, pelo que eu analisei. E vendo a demo, vemos que os gráficos estão impecáveis, uma identidade diferente para o Story Mode, tanto no início da demo. Bom, não tem muita coisa do remake, podemos esperar um trailer em breve. Sobre a narrativa do remake, e sim, teremos mudanças como a remoção da figura do Golden Freddy de The Day of Creation Remake. Mas é claro que terá um fanservice ali com o Golden Freddy. Além do Freddy não ser o vilão principal, mas sim uma força desconhecida controlando os Ignited, assim como o criador. O protagonista do remake será o criador de FNAF, e não, ele não se chamará Scott. Ele é simplesmente o criador, pelas palavras de Nixon. Também ele confirma a volta da criação, aquele amálgama todo estranho de Ignited.
Pelas palavras de Nixon, o quarto será uma parte de sonhos, inspirado nas fases de Day of Creation Reborn. Dizendo Nixon, isso irá quebrar o terrível loop de jogabilidade na fase do quarto do Story Mode. Na fase, terá um ciclo inspirado no Reborn e em outro ciclo inspirado no quarto mesmo. Isso foi o que deu a entender. Bom, isso é bem triste pra mim, porque essa era a fase que eu mais gostava. Mas enfim, vamos ver como que vai ficar no remake. Além da escolha da dificuldade do jogo, isso tá incrível. Se você escolher uma dificuldade maior acima da normal, isso mudará visualmente também o jogo, como mudar os visuais dos animatrônicos e até os visuais das fases no caso. Os Ignites irão trocar os seus modelos para mostrar suas carcaças ou algo do tipo, uma modificação de iluminação e ambiente, e também menos recursos e ataques de morte instantânea, além de todos os inimigos estarem ativos desde o início em cada fase. E também a demora nas animações. Cara, só de analisar isso já dá um sentimento impressionante. O Nixon tá cozinhando muito e eu tô muito animado pra Day of Creation. Também nós temos fases inéditas, tipo essa fase acabando onde a gente tá se defendendo do Foxy. Olha pra esses gráficos, sério, esse jogo realmente vai dar muito medo. O Nixon tá cozinhando muito e isso é inegável. É inegável que The Day of Creation marcou uma época e vai marcar outra época com o remake vindo aí. Se fosse para eu dar um chute, The Day of Creation Remake virá ainda esse ano. Bom, é basicamente isso. Comenta aí as suas expectativas para The Day of Creation Remake e uma possível data de lançamento para o jogo. Bom, se você gostou do vídeo, por favor me ajuda, dá um like aí e inscreva-se para mais conteúdos de The Day of Creation como esse e obviamente eu irei jogar e trazer gameplay aqui. Se você conseguir, hype esse vídeo que ajuda muito, inscreva-se e um like não custa nada, por favor. Bom, eu me despeço de vocês e nos vemos no lançamento de The Day of Creation Remake. Até mais.